Olá, meus amigos. Eu tive uma inspiração. Nada que eu falo aqui eu preparo. Eu não preparo nada. Eu só tenho inspiração. Isso vem lá do meu espírito. E certo, se soa certo ou errado, é depois que eu gravo isso aqui que eu vou ver, entendeu? E é espiritual. Eu falo isso por inspiração. Quem me conhece sabe disso. Eu tenho uma inspiração. E sobre quem somos nós. Veja bem, até no meio científico hoje em dia é popular acreditar que há um criador para isso tudo, que isso aqui não foi jogado para cima e caiu e se tornou isso aqui, né? Você pode colocar um monte de mineral, fazer um monte de mineral junto que não vai, depois de milhões de anos, sair um carro dali. Não, tem que haver um criador. Ou fazer uma pilha de madeira e deixar ali alguns centenas, milhares de anos e de repente vai sair uma casa dali, porque o universo vai conspirar. Não, nunca, vai apodrecer e vai sumir. É indispensável que haja um criador para tudo que existe. É indispensável. O homem é criador de carros, casas, de maquinários, de coisa. Mas se o homem nunca criasse, isso daí também não existia. Então, para tudo tem que haver criador, tem que haver. E há o primeiro criador, que é o criador de todas as coisas, que criou você. E eu acredito piamente que ele te criou, ele nos fez a imagem e semelhança dele. Mas o que isso quer dizer? Que Deus é parecido com um homem de carne e osso? Eu creio que isso significa muito, muito além disso, de aparência física, de como Deus se parece. Porque Deus, ele te criou a imagem e semelhança dele primeiro. Isso fala para mim que não é carne e osso, isso é espiritual. E a imagem e semelhança dele é com os mesmos atributos que ele tem. Ele te fez a imagem e semelhança dele com o mesmo poder de criação, com tudo que ele tem. Ele deu para você. Exatamente como ele é, assim ele te fez. E de repente parece que nós perdemos tudo isso. Lembra do livre-arbítrio? Ah, que Deus nos deu o livre-arbítrio. Esse é o livre-arbítrio, a imagem e semelhança dele. Ele não colocou nenhum senhor sobre você, nem ele mesmo. Ele não obrigou você a aceitar ele como Deus ou como Senhor seu. Porque ele te fez livre, Senhor de si mesmo. Porque ele te fez a imagem e semelhança dele, não há nenhum Senhor sobre ele. Eu acredito que não há nenhum Senhor sobre ele, que ele é a autoridade máxima dele mesmo. E ele te fez assim. Você sendo a autoridade máxima de você mesmo. E você não precisa de nenhum senhor sobre você. A sua soberania você não dá a ninguém. Porque quando você abre mão da sua soberania para alguém ou alguma situação, você se torna escravo daquilo. Por exemplo, se você abre mão da sua soberania numa relação de casal, e você acha agora que você pertence ao teu marido, você se torna escravo do teu marido. Se o homem acha que pertence, porque você não pertence. Você não pertence a ninguém. Você é soberano em você mesmo, ele te fez assim. Mas a sociedade, de alguma maneira, nos condicionou a acreditar que não é assim. Que o homem tem autoridade sobre a mulher. Ou quem tem mais dinheiro tem autoridade sobre quem tem menos. Ou que o patrão tem autoridade sobre o empregado. Ou que a igreja tem autoridade sobre os fiéis. Ninguém tem autoridade sobre você, meu irmão. Ninguém tem. Você é autoridade máxima em você.
Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Não existe nenhum Senhor sobre você. Nem o diabo, nem Deus mesmo é Senhor sobre você. Nem o Pai é Senhor sobre você. Porque Ele não se fez Senhor sobre você. Ele te fez a imagem e semelhança dEle. Você é a autoridade máxima na sua vida. Você tem que reconhecer isso. Agora, quando você reconhece que você é Senhor de você mesmo, que você é a autoridade máxima de você mesmo, agora sim você tem algo de valor para dar para Ele. Porque se você me der um presente comprado pelo meu próprio dinheiro, que valor tem isso? Se você der para mim o que já for meu, que valor tem isso? Você está entendendo? Se ela é minha esposa, então ela tem que fazer o que eu mando, porque ela é minha, pertence a mim. Mas não é assim. Que valor tem isso, então? Ele te fez um ser exatamente como ele é, para que quando você amasse ele, isso fosse verdadeiro. Isso tivesse um valor verdadeiro. Deus nunca te obrigou a amar ele ou a aceitar ele como Deus. Mas os 10 mandamentos. Qual que é o primeiro dos 10 mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. Você acha que foi o Pai que deu esse mandamento? Que ele te obrigou de alguma forma a amar ele? Mas como se ele te fez imagem e semelhança dele. Deus nunca te obrigou a nada. Nem a amar ele. Se alguém for me amar, eu não quero que seja por um decreto, por uma lei, por obrigação. Eu não aceito um amor assim. Eu não quero ter nada a ver com amor desse jeito. Para começar, se é um amor por decreto, por lei, não é amor verdadeiro. Então logo não pode ter sido o Pai que deu aquele mandamento para Moisés. Porque não faz nem sentido. Mas existe um Deus invejoso, um Deus com D minúsculo, que é a autoridade desse mundo e que sempre obrigou as pessoas a fazerem o que ele quer. E foi esse Deus que deu aqueles 10 mandamentos para Moisés. Cristo, ele falou que não veio destruir os mandamentos, nem o profeta, nem a lei. Ele veio cumprir tudo. Ele cumpriu mesmo. Para quebrar este ciclo de mentira de Lúcifer. Ele venceu os 10 mandamentos. Ele venceu tudo. Ele não veio pagar o teu pecado. Isso é mentira do diabo. Ele não veio pagar pecado seu. Não precisa pagar pecado. Ele veio carregar a cruz dele e mostrar que ele é o caminho que conduz à vida eterna. Ele é a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Isso não é uma lei, isso não é um decreto. Isso tem que ser por livre, espontânea vontade sua, por desejo seu da sua alma. Tem que ser amor verdadeiro. Decretos e leis e doutrinas e dogmas e regulamentos está cheio. No mundo está cheio, mas esse mundo não é de Deus. Não foi o Deus Pai que criou isso aqui. Esse sistema horrível, diabólico, cheio de maldade. Aí você pergunta, se Deus fosse bom, não teria tanta maldade no mundo. Mas o Deus desse mundo não é bom. É por isso que tem tanta maldade nesse mundo. Toda pessoa tem uma voz dentro dela, tem uma coisa dentro dela que ela quer ser senhora dela mesma. Senhor do seu próprio nariz. Sabe por que isso? Porque isso está no teu DNA espiritual. Porque Deus te fez assim. Ele te fez você senhor do teu próprio nariz. Senhor da tua própria vida. Senhor de si mesmo. Sim, senhora. Isso não é ignorância e não é mentira. Ele te fez a imagem e semelhança dele porque é assim que ele é. Ele é senhor dele mesmo. E quando você reconhece essa autoridade que ele te deu,
Agora sim você tem uma coisa valiosa, preciosa, para chegar perante Ele, se prostrar perante o Pai e dar isso para Ele. Porque isso é o que você tem de mais valor, não é ignorância. Você reconhece isso, que você é como Ele é. E mesmo assim, você chega perante Ele e dá tudo isso de volta a Ele. Você me deu, Pai. Eu te dou de volta porque eu também te amo. Porque o amor dele está em você, porque ele te amou primeiro. Não é nada disso. Não é nada disso que nós aprendemos através das religiões que foram ensinadas aos nossos pais e eles passaram para nós. E aí nós também nos envolvemos em religiões e nos contaminamos com toda essa mentira misturada com a verdade e essa porcaria, esse veneno que nos mata a alma, que tira a verdadeira autoridade de filho de Deus que Ele nos deu. As religiões não são mais do que carniçarias, do que abates, do que matadouros. Não tem uma religião que não seja exatamente isso, o matadouro. Que mata a sua alma, que mata o seu espírito, que mata quem você é, que mata quem Deus fez. E é essa ilusão que Lúcifer propagou sobre a terra toda através de religião. E os seres humanos se pegaram nisso, e isso eles recebem um do outro por tradição. Como está escrito, a vã maneira de viver que por tradição herdaram dos seus pais. Mas agora é época de libertação. Mas que libertação é essa? Libertação das contas? Não tem nada a ver com esse mundo. Libertação espiritual, de você reconhecer a tua soberania, a tua autoridade que Deus te deu, que Deus te fez dessa maneira. Você não pertence a nenhum homem, nenhuma mulher, você não pertence a nenhuma autoridade deste mundo, nenhum sistema religioso, você não pertence ao teu patrão, você não pertence ao pastor, você não pertence à igreja, você não pertence nem mesmo a Deus, você não pertence a ninguém a não ser a você mesmo. Você é um ser completo em você mesmo, porque Ele te fez completo. Um ser soberano em você mesmo, porque Ele é soberano e te fez em mais semelhança dele. Você é o teu próprio Deus. Só que tem gente que toma isso para si mesmo e se auto-adora a si mesmo e se faz de si mesmo Deus. Isso é errado. Mas tem aquelas pessoas que elas entendem isso. Tem aquelas pessoas que elas compreendem que elas têm o Espírito de Deus tão vivo dentro delas, que quando elas reconhecem isso, elas se alegram e elas vão correndo, sem pensar duas vezes, a se prostrar perante o Pai e dar tudo isso de volta para Ele. Porque tudo isso veio dele. E você tem que reconhecer que isso está em você. Porque isso é você. Não deixe nenhum espírito te enganar. Não deixe nenhum homem te enganar. Não deixe ninguém te enganar. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo e espiritual. Essa carne, esse corpo de carne, não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com a imagem e semelhança dele. Não, absolutamente nada. Isso aqui é morte. Cristo falou que isso aqui é um corpo de morte. Isso aqui é morte, isso aqui é corrupção. E nada disso tem nada a ver com ele. Cristo foi claro, eu não pertenço a esse mundo, vocês não pertencem. Cristo está aqui hoje. E o diabo mentiu através de religião, dizendo que um dia Cristo vai voltar nas nuvens do céu, todo olho verá e coisa e tal. Quem vai voltar nas nuvens do céu é o anticristo, é o enganador, que vai enganar o mundo todo. Vai voltar, vai ter um ser voltando, mas não é Cristo. Sabe por que Cristo não volta dessa maneira? Porque Cristo mesmo disse que assim como um relâmpago, ele
light, ele causa luz no leste e vai até o oeste. Strike from east to west. Strike. Em 1 segundo ilumina toda a terra. Assim será a vinda dele. É dessa maneira que ele vem. E as igrejas não ensinaram os fiéis a esperar Cristo dessa maneira. Ele vem dessa maneira aqui, ó, dentro de você, lá na tua alma. Essa luz, esse strike, vem lá dentro da tua alma, dentro de você. Você é um pedaço do reino de Deus. Um dia perguntaram, Senhor, como que vai vir o seu reino? E Cristo falou, meu reino não vem de forma visível. Não vem nas nuvens do céu de forma visível. Não vem como estão pregando que vem. O meu reino está entre vós e o meu reino está mesmo dentro de vós. Dentro, por que dentro? Porque você é parte do reino de Deus. Porque você é um rei em você mesmo. E você pega toda a tua autoridade de rei, toda a tua autoridade de Deus, que o Pai te deu, porque você é imagem e semelhança dele. E você chega e rende tudo isso, rende a tua coroa, rende a tua autoridade, a tua sinceridade, o teu amor. Você rende tudo a ele. E isso tem valor, porque você reconheceu a tua autoridade. E é isso que Lúcifer não quer que você reconheça. Porque você seria uma tremenda de uma ameaça para ele. Toda essa besteira de religião, isso tudo é besteira, isso tudo é para cegar. Religião nunca deu luz para ninguém, fez nunca ninguém conseguir ver nada. Isso tudo é mentira, esses caras, isso é, que nem eu vejo no Facebook de vez em quando, chega a doer, tá na alma, que vão no Facebook e ficam se fingindo de profeta, dizendo, meu irmão, que não sei o que Deus está me mostrando, dando a revelação. Tudo isso não tem nada a ver com Deus, nada. Tem a ver sim com Deus, este mundo que é Lúcifer. Tem a ver com luz, tem a ver com os demônios, né, com esses principados e potestades que dominam esse reino aqui e usa as pessoas. Pobre coitado, é um ignorante. Esses pastores que pegam o púlpito e vão pregar e pregam as coisas, são pobres coitados, ignorantes espirituais. Você tem que desejar isso, você tem que desejar conhecer a verdade. Mas quando você acha que você já conhece a verdade, então não resta mais nada. Não existe mais evolução espiritual, não resta mais nada. Você para por aí, porque você já conheceu a verdade. E você não está nem começando a conhecer a verdade. Porque se você nunca para, você nunca pode... A verdade é uma coisa tão grande, tão muito maior do que nós. Muito maior, você não para. Você pode viver 1000 anos e tem mais ainda para conhecer. Você é enganado pelas religiões. Você é enganado pelos credos, pelas seitas, pelos cultos. Você é enganado por isso. Mas os verdadeiros adoradores, eles adoram, eles sabem onde está. Eles sabem quem são eles. Eles adoram a Deus, se encontram com Deus em lugares espirituais. Eles adoram a Deus, Espírito e verdade. Eles sabem quem eles são, a autoridade que Deus os deu. E sabem o que é ser imagem e semelhança de Deus. E o diabo não pode mais enganar eles. Faz guerra contra eles, mas não pode mais enganar. Você é a autoridade máxima em você mesmo. Saiba disso. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo, do Deus eterno, do ser eterno. Ele é muito mais do que Deus. Falar que Pai é um Deus simplesmente é comparar ele com uma vaca. É comparar ele com um objeto de ouro, de adoração, porque qualquer coisa nesse mundo pode ser Deus. Ele é muito mais do que Deus. Não existe palavras para expressar o que ele é. Ele é o Criador máximo. Ele é toda a autoridade, ele é o amor infinito. O Pai não julga ninguém, ele confiou todo o julgamento ao Filho. Todo o julgamento ele confiou ao Filho. E ele não julga ninguém.
Ele não condena ninguém. Ele confiou tudo isso ao Filho. E quando você reconhece isso, e quando você descobre quem você é, aí sim, aí você vai poder voltar para o lugar de onde você veio. Pense nisso. Leve cativo todo pensamento perante o Pai. E que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o Pai, que é quem estava em Cristo, que é Cristo, que é quem estava naquele homem chamado Yeshua, o qual é Cristo, revele isso para você. Porque ele faz parte de você. Deus te abençoe.